Fala pessoal do Sem Roteiro Podcast, estamos aqui em Mangaratiba no evento Secomp, Seminário de Compras e Licitações Públicas. Estou aqui com o Jusemar de Italva, ele que é advogado especialista em direito público, né? Eleitoral, administrativo, constitucional, não é isso, doutor? Exatamente. Estou feliz, né? Porque estou praticamente em casa, que também são minhas áreas de especializações. E, doutor, antes da gente começar a entrar nos temas que a gente quer conversar, eu queria que você se apresentasse aí como pessoa, como profissional, falasse um pouquinho de você, pode ser? Pode ser sim, Samara. Em primeiro lugar, uma alegria muito grande participar do podcast. Como você me apresentou, eu me chamo Jusemar, né? Jusemar Fragoso. Eu sou advogado já há quase 20 anos, sou mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Campos, sou da região noroeste do estado fluminense, né, do Rio de Janeiro, noroeste fluminense. Sou professor universitário e também professor concursado da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, exatamente para lecionar Direito, né, e sou professor na graduação universitária de Direito Eleitoral, Constitucional e Direito Administrativo. Tenho alguma experiência já na administração pública, já atuei como procurador-geral do município de Cambuci, já fui procurador-geral do município de Italva, atuei também como assessor jurídico de algumas câmaras municipais e fui assessor também do Ministério Público Federal por 4 anos. Em 2021 resolvi deixar essa atuação tão voltada apenas para o direito público, dentro de órgãos públicos, e vim para a advocacia, mas ainda continuo, de alguma maneira, participando da administração municipal, ocupando o cargo comissionado de assessor jurídico do prefeito lá do município de Italva. Gente, então vocês verem que o doutor aqui é extremamente técnico, tem uma experiência incrível, né? Primeiro é professor, então aí a gente já sabe que a gente está do lado de uma fera aqui. Segundo, que pelas experiências dele, ele teve experiência dos dois lados, né? Principalmente por ter passado do lado do Ministério Público. Então, essa visão de você passar por todas as áreas é incrível. E, doutor, eu queria falar um pouquinho do município de Italva. Sim. Né? O Rio de Janeiro tem 92 municípios. Eu não sou daqui do Rio de Janeiro, eu sou de Brasília, eu ainda não tive o prazer de conhecer Italva. Italva é a cidade do quibe. Ah, é? Olha Conhecida só. E também agora recentemente reconhecida como a capital estadual da cavalgada. Olha que legal. E ficou qual a região aqui do... Região noroeste fluminense. Noroeste, a cidade mais próxima que talvez seja para situar as pessoas é Campos dos Goytacazes, que fica no norte. Italva está ali a 70 quilômetros mais ou menos de Campos. Como é que é o clima lá? Então, o clima é quase que semiárido, né? É uma região muito quente, que vive muito da pecuária, mas o clima, de uma maneira geral, é meio seco, né? Inclusive, há um projeto de lei tramitando lá no Congresso Nacional para tentar reconhecer toda a região noroeste como uma região de semiárido, exatamente para fins de obtenção de recursos, do enquadramento, né, efetivo para obtenção de recursos federais, mas ainda não foi aprovado, mas é um clima seco, de uma maneira geral. Clima seco inteiro. Quando é quente, exatamente, lembra um pouco Brasília. Sim. Quando é quente é muito quente, quando é frio é muito frio. Mas é uma cidade muito acolhedora, uma população maravilhosa. E como é que está a economia de Italva? Como é que está a política de Italva? Olha, a economia da cidade, como eu disse, ela é muito focada na agricultura familiar. Nós temos ali algumas indústrias que geram emprego, né? Nós temos uma empresa de laticínios na cidade, talvez acho que a maior empregadora depois do município, da prefeitura. Temos algumas confecções em cidades próximas, mas o forte mesmo lá é o comércio, né, e a atividade de agricultura, principalmente a agricultura familiar. O comércio local então é forte. O comércio local é porque em cidades menores, Italva tem 14 mil habitantes. Sim. Então as cidades menores elas acabam sobrevivendo mais dos serviços públicos e também da atividade comercial, se não há grandes indústrias instaladas. Então lá nós temos o comércio, nós temos a atividade pecuária familiar, de agricultura familiar, temos algumas empresas que geram emprego e temos o município. Entendi. E o que o doutor está achando aqui do evento, as atualizações aí da legislação 14133, dos professores, dos palestrantes? Olha, hoje eu fiquei muito satisfeito com o evento, porque o CEAP trouxe o Tribunal de Contas para palestrar. Isso é muito importante.
Há um mês atrás, nós tivemos com o presidente Márcio Pacheco num evento em Rio das Ostras, e ele disse que na gestão dele o interesse é ampliar a atuação do Tribunal de Contas nos jurisdicionados. Então, levar o tribunal até a presença do jurisdicionado. Inclusive, tem diversos eventos programados para os municípios do interior do estado ao longo do ano. Então, essa vinda dos conselheiros para darem palestras, de servidores, de auditores do tribunal, foi muito importante, muito relevante para a gente entender, né, o que o tribunal pensa sobre pontos sensíveis da Lei 14.133. A gente até falou em alguns outros episódios aí que o pessoal passou, que entender a visão de quem está julgando, de quem está fiscalizando, às vezes é porque as pessoas não erram porque querem, exatamente, né? Porque não está entendendo o que se passa ali, a interpretação da lei, a interpretação de quem está julgando, de quem está fiscalizando. Quando você escuta eles, você consegue aplicar melhor, né? Sim, sem dúvida nenhuma, até porque a nova lei já não é tão nova como está sendo muito falado aqui hoje, né? Mas ela trouxe uma nova roupagem jurídica para as contratações públicas, que foi muito focada, penso eu, na realidade do governo federal, na realidade da União. E não é a mesma realidade dos municípios e também de alguns estados. Sim. Então, há uma dificuldade de adaptação até por conta da questão técnica. O município pequeno, principalmente, não tem uma mão de obra tão qualificada, não porque os servidores não sejam qualificados, mas porque é difícil mesmo, né, convencer alguém a fazer um concurso para ir trabalhar numa cidade pequena. Então, a gente tem essa dificuldade maior. Sim. Com a implantação da lei, muita coisa mudou. A fase de planejamento da contratação, ela ganhou uma importância muito grande, e aí essa aproximação do tribunal para, pelo menos, orientar, né, que é uma das funções do Tribunal de Contas, como deve ser a condução dos processos, é importantíssimo. Eu acho que a nova lei, uma das questões que ajudou muito, foi a questão da possibilidade de contratação de pequenas empresas. Exatamente, tivemos hoje a primeira palestra do dia, foi falando exatamente disso, da instrução normativa que está regulamentando a Contrata Mais Brasil, né? O Contrata Mais Brasil, eu acho que foi um grande acerto. Muito bem-vindo para fim de contratação pública, mas ainda é algo novo, né? Sim, que a gente ainda está aprendendo, exatamente. Demora um tempo, então por isso que essas capacitações são muito bem-vindas. Porque no município vai fazer quando conseguir implementar, vai ser incrível, sem dúvida alguma, porque você garante ali de uma maneira legal, né, que o pequeno empresário ele acabe sendo incluído nesse processo de contratação e possa fornecer para a administração pública, não só as grandes empresas. E o doutor que já teve experiência, Ministério Público e várias entidades, Câmara, prefeituras, o que o doutor acha que seria interessante para aproximar, né, as entidades públicas da população? Assim, o que falta para aproximar? Olha, em verdade eu acho que depende muito do perfil do gestor. Eu posso falar por Italva hoje. Por favor. O nosso prefeito lá, o prefeito Léo Pelanca, ele foi eleito com quase 85% dos votos válidos. Bacana. Uma votação muito expressiva, mas ele dialoga constantemente com a população. É um prefeito que participa diretamente da vida da cidade. Então, significa que ele já conseguiu fazer isso. Exatamente. Então, esse tipo de governo, esse tipo de gestão, acaba permitindo que a população participe do governo. Ele é a primeira eleição? Ou ele já foi reeleito. Ele já aplicou. Ele já aplicou uma gestão exitosa. Reeleição com 85% significa que ele já conseguiu. Ele foi eleito em 2020, e 2020, na época da pandemia, né, com, salvo engano, a maior diferença numérica de votos. E agora, em 2024, ele bateu o recorde histórico de votação no município. Que bacana. Né, foi o segundo prefeito reeleito apenas. Na história da cidade, ele é o segundo prefeito reeleito, e uma gestão muito exitosa, entregou muito para a população. Legal. Obras de relevância. Se você for, você não conhece, né? Mas se você conhecesse a cidade até 2020 e fosse na cidade hoje, você tomaria um susto bom. Legal. Né? Um susto legal, porque foi muita entrega. Então, eu acredito que vai muito, a participação popular no governo vai muito do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, e também da aliança que é feita entre o Legislativo e o Executivo em prol do município, em prol da população.
nós lá também, graças a Deus, temos o apoio de 100% da Câmara de Vereadores. Olha, isso é muito E importante. isso facilita a gestão. Ele deve ter né? uma comunicação interpessoal excelente. Excelente. Nasceu para isso, Nasceu para isso, exatamente. Vocacionado. Ele era do setor de vendas, né? Era uma pessoa que trabalhava com vendas, gerenciou, ele falou, já fui gerente de 200 vendedores. Ele era um chefe do setor de vendas de uma empresa. E, quer dizer, está acostumado a lidar com pessoas e é um gestor jovem, arrojado, que está sempre em busca de melhorias ali para. Eu estou parabenizando todos os prefeitos que estão enviando os servidores, né? Estão inclusive participando aqui também, sim. Porque assim, que valorize a valorização dos servidores, a atualização, né, dos servidores, a qualificação dos servidores, porque isso é um benefício para a população. Sem dúvida nenhuma. É um benefício para o município. Então, parabéns para todos os prefeitos que estão trazendo os seus servidores para o Secompre, para qual outro seminário que qualifique, né, os servidores para prestar bons serviços para a população e para o município. Exatamente. Nós aqui estamos com o controlador interno, com a secretária de administração, com a procuradora-geral e o vice-prefeito também, que tem uma participação ativa no governo, está com a gente aí, né, viemos juntos. E estamos participando, estamos adorando o seminário, muito bom. Isso é muito bacana. Doutor, agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor como professor. Claro, né? Se eu souber responder. Não, é fácil. Assim, para quem está começando na carreira de Direito, qual seria o conselho que o senhor daria, né? Com toda a experiência que o senhor já teve aí no Direito, que o senhor daria, que o senhor, assim, falou assim, poxa, eu queria ter tido esse conselho lá no começo e não me deram. Olha, geralmente quem entra na faculdade, ele entra pensando em prestar concurso público. Sim. Algumas pessoas, não são a grande maioria, sim, porque eu já, como eu disse, sou professor há 15 anos, então se eu perguntar hoje para os meus alunos, pô, quem quer ser promotor, quem quer ser juiz, todo mundo levanta a mão. Quem quer ser advogado? São poucos. Sim. Eu acho que o mais importante para quem está começando, para quem está terminando uma faculdade ou iniciando a faculdade ou para quem está advogando é ter foco. Estabeleça uma meta, olha, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser advogado. Estabeleça uma meta, né, e se dedique àquilo, se empenhe para alcançar aquele objetivo. Porque, não querendo desanimar, o direito é muito amplo, né, e não é fácil. Eu costumo dizer que a faculdade de Direito é uma das mais difíceis que tem. Sim. Né, na minha concepção, porque a gente estuda um monte de coisas, né, não dá para aprender tudo, não dá para dominar tudo, né, a gente precisa escolher uma área de atuação específica para poder, né, aprofundar mais. Então eu acho que o ideal seria, muito difícil, porque quando você está começando a carreira, você ainda não sabe bem o que quer ser, igual adolescente ali quando está para decidir o que vai fazer, se vai fazer medicina no vestibular, se vai trabalhar, é complicado. Mas procurar sempre definir um objetivo e lutar por ele. Até quando a gente se especializa, a gente não consegue saber tudo. Exatamente. Do que a gente se especializa, sempre está aprendendo alguma coisa ali. Estamos coisa. aqui no seminário para aprender mais, exatamente. Né? Então, o objetivo o conselho que eu dou é esse, olha, foca, tenha determinação, não desista, porque se você tem um objetivo, lutando por ele, você acaba alcançando. Ah, legal, é isso aí, gente. E, doutor, quer deixar suas redes sociais? Que aqui o podcast Sem Roteiro, aqui no evento, é um podcast fast, né? Opa, rapidinho. Sem problema nenhum. Mas se o senhor quiser falar mais de algum assunto que a gente não abordou aqui... Eu agradeço a oportunidade, achei muito descontraída a conversa. Quem estiver nos assistindo e quiser conhecer aí, né, o interior do estado, a região noroeste do estado, será muito bem-vindo, principalmente lá na cidade de Itaúba. Vai lá comer o nosso quibe, né, a cidade do quibe. Como é que está a questão do turismo lá? O turismo lá, como eu disse, é uma região que tem, por conta de ser uma região que está sendo enquadrada tentamos enquadrar na parte semiárida, o turismo não é tão forte, sim, entendi. Né, por conta de dificuldades mesmo, mas a gente tem as festas da cidade, né, as festas das cidades na região, que acabam atraindo e movimentando. Nós temos o nosso prefeito lá, o prefeito Léo Pelanca, ele é o presidente de um consórcio de municípios que reúne 22 municípios do norte e do noroeste. A gente tem um circuito lá, que é o circuito Caminhos do Açúcar, que conta a história daquela região, envolvendo o transporte, a fabricação e transporte de cana-de-açúcar na época lá da escravidão, né? Então é um projeto muito bacana, é cultural. Nós estamos tentando viabilizar recursos para fazer as próximas edições.
mas de uma maneira ou de outra a região é muito acolhedora, vamos dizer assim. Entendi. Eu agradeço a Deixa possibilidade. suas redes sociais aí. É Jusemar Fragoso, Jusemar, né, no Instagram. E basicamente só tem Instagram e Facebook, mas o Facebook é fechado. Só o Instagram mesmo, Jusemar Fragoso. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast e até a próxima. Tchau.